Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias. 2 Pedro capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Mas esses homens, que à semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural para serem presos e destruídos, difamando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. Eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco. Têm olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecar. Enganam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância. São malditos. Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eles são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Pois preferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção. Pois o homem se torna escravo daquilo por quem é vencido. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz o provérbio: o cão volta ao vômito, ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, e a nossa oração nessa noite é que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para receber o ensinamento da tua palavra. Que nesse momento nada de nós permaneça, nada de nós fique, mas que fique apenas, ó Deus, aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem de ti, Pai, aquilo que vem diretamente do Senhor, toda sabedoria, todo conhecimento que vem do alto, que ele possa prevalecer, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que tudo que seja falado e ensinado nessa noite venha da tua palavra. Essa é a nossa oração, porque nós acreditamos, nós cremos que a tua palavra ela é suficiente para cada um de nós. Então, rogamos a ti que abra o nosso coração e que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser. É o que rogamos e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, meus amados, como eu já venho falando para vocês durante com essa quarta semana, né? Pedro, ele escreve essa carta para lidar com um problema muito sério dentro daquela igreja. E o problema que Pedro estava ali a enfrentar era com os falsos mestres. Então ele começou essa carta falando a respeito da verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando ele fala de toda essa verdade, de toda essa realidade, ele começa propriamente dito todo o ensinamento, ou ele começa a combater todos os falsos mestres e seus falsos ensinos. Então ele começou o capítulo 2 falando de como eram esses falsos mestres. E agora ele vai falar quais são as suas práticas.
Primeiro ele diz quem eles são, como eles são. E agora ele vai falar o que eles praticam. Então, apenas para a gente recapitular aquilo que Pedro já falou a respeito de quem são os falsos mestres, vamos dar uma olhadinha o que ele falou a respeito desses falsos profetas ou falsos mestres. Versículo 2, ele diz que esses mestres ou esses falsos mestres, eles são libertinos. Eles vivem uma vida de libertinagem. Eles vivem uma vida de imoralidade. E isso era algo próprio realmente deles, porque eles apregoavam um ensinamento de que dizia o seguinte: vocês podem fazer o que vocês quiserem com o corpo de vocês, porque o que importa é a alma. O que importa é a salvação da alma. Então, uma vez que vocês consigam deixar a alma de vocês pura, vocês podem fazer o que vocês quiserem com o corpo de vocês. Então, esse era o ensinamento deles. Consequentemente, eles eram libertinos, imorais. Outra coisa que ele fala a respeito deles, está no versículo 3, ele diz que eles eram gananciosos. E eles tinham as suas artimanhas. Então eles faziam tudo por ganância, tudo por dinheiro. Eles eram gananciosos. Versículo 9. Ou melhor, versículo 10. Ele fala que eles também eram seguidores das suas próprias carnes e desejos. Eles desprezavam a autoridade, eram presunçosos e arrogantes, e difamavam contra seres superiores. Então, esse era aqui a figura que Pedro estava pintando a respeito desses homens. Eles eram difamadores de seres superiores. Amém? Tendo dito isso, ainda continuando a respeito desses falsos mestres, é que ele começa a falar no versículo 12, que foi o versículo que nós lemos no início. E diz o seguinte, acompanha aí versículo 12. Além de tudo isso que ele falou, ele vai dizer o seguinte: esses homens, que à semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural. O que Pedro está querendo dizer com isso? Assim como os animais, esses homens só estavam preocupados em satisfazer os seus próprios instintos. Eles não estavam preocupados com aquilo que era razoável, com aquilo que era racional, ou até mesmo com aquilo que era espiritual. A única preocupação deles era satisfazer seus instintos animais. Por exemplo, um animal está preocupado se amanhã ele tem que acordar cedo? Não. Um animal vive pelos seus instintos. Ele vive por aquilo que é próprio do instinto dele. Então ele não está preocupado com aquilo que é racional, ou muito menos com aquilo que é espiritual. E Pedro está dizendo que esses homens aqui, eles tinham essa característica, tais quais os animais, que estavam apenas preocupados em satisfazer os seus instintos, os seus impulsos. E quais eram esses instintos e impulsos que eles estavam preocupados? Os impulsos carnais, os impulsos sexuais, os impulsos imorais, os impulsos gananciosos. Então era com isso que eles estavam preocupados, com dinheiro, com prazer, com satisfação pessoal. Era isso que os falsos mestres estavam preocupados, e mais, era isso que eles estavam ensinando. Eles estavam ensinando para a igreja, como eu disse para vocês,
que o que importava era a salvação da alma. Então você podia fazer o que você quisesse com o seu corpo. Então, se você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, então satisfaça todos os seus desejos. Não se prive. Se você sentir vontade, esse era o ensinamento deles. Se você sentir vontade, se você desejar outra mulher que não a sua esposa, tenha ela. Vá lá. Não se prive. Satisfaça os seus impulsos. Se você sentir vontade de ganhar dinheiro, ainda que ilícito, vá lá. Não tem problema nenhum. Porque o que vale é você satisfazer os seus desejos, os seus impulsos carnais. Então, esse era o ensinamento deles, que Pedro está combatendo. Pedro está dizendo, olha, eles estão vivendo assim e ensinando isso, mas esse ensinamento que eles estão passando não passa de uma vivência animal. Quem vive assim são os animais. Quem vive apenas para satisfazer os seus desejos são os animais, e não nós, muito menos nós cristãos. E aí Pedro, ainda no versículo 12, ele diz o seguinte: eles vivem por instinto natural para serem presos e destruídos. Ele vai explicar isso um pouco mais na frente, mas deixa eu já adiantar aqui. Ele está dizendo que se nós vivermos para satisfação, para simples satisfação dos nossos desejos, isso nos aprisionará e, consequentemente, levará cada um de nós à destruição. Quer ver uma coisa? Você já viu alguém viciado em droga? Você já viu alguém viciado em droga? Alguém que está viciado em droga, ele pensa racionalmente. Ele pensa assim, olha, eu estou me drogando, isso vai me destruir. Ele pensa isso. Qual é o desejo dele? Satisfazer a sua vontade, aquilo que o corpo está pedindo. Porém, quando ele vive apenas para satisfazer esse desejo e esse impulso, ele está preso a isso. Ele está aprisionado a isso. E assim como um viciado em droga, um viciado em álcool, um viciado em cigarro, ele está preso a esse seu vício. Assim também os libertinos estão presos aos seus desejos, se eles vivem apenas para satisfazer os seus desejos. E consequentemente, o final deles vai ser a destruição. Não apenas a destruição física, mas no final, quando Cristo voltar, eles também seguirão para a destruição eterna, para o castigo eterno, a condenação eterna. É por isso que Pedro está dizendo que quando eles vivem por instinto natural, eles serão presos e destruídos. E mais, difamam o que não entendem e perecerão na sua corrupção. Esse difamam o que não entendem, ele está se referindo àquilo que ele falou lá no versículo 10, quando ele diz que eles eram arrogantes e eles difamavam os poderes superiores. Então, quando eles difamavam os anjos, que aqui é uma menção aos anjos, eles estavam difamando aquilo que eles não conheciam. Aquilo que eles não tinham a menor ideia do que ou sobre o que eles estavam falando. Versículo 13. Recebendo a justa retribuição da sua injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. Esse versículo, ele é estranho para nós. Por que ele é estranho para nós? Você já viu alguém enchendo a cara logo de manhã, 9 horas da manhã? Sim ou não?
Sim. Mas para eles, isso era uma coisa estranha, era uma coisa absurda. Lembra quando, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce? E aí eles começam a falar nas línguas daquelas nações que estavam ali. Aí o que é que eles dizem? Eles estão embriagados. Aí o que é que Pedro diz? É impossível eles estarem embriagados. Por quê? Porque só são 9 horas da manhã. Esse versículo é estranho para nós, porque naquela época não fazia sentido alguém se embriagar ou se prostituir e ir para um prostíbulo pela manhã. Não faria sentido isso, porque toda essa prática só era feita à noite. Então ele está tentando mostrar o quanto esses homens aqui, eles são depravados, porque eles praticam a luxúria. Eles são tão depravados que eles não praticam a luxúria como os demais que praticam só à noite. Eles praticam a luxúria aonde ou quando? Quando? À luz do dia. O que Pedro está querendo demonstrar é o quanto eles são depravados, o quanto eles são libertinos. Os de fora, eles praticavam as suas luxúrias à noite, como era comum. Esses são tão depravados que eles praticam a luxúria em plena luz do dia. Esse texto é estranho para nós porque hoje não tem mais hora, né? Para praticar o que é mal, não tem mais hora. Por isso que é um pouco estranho para nós ele estar dizendo isso. Mas ele continua. Versículo 13. Eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco. Ele está mostrando, ele está dizendo que esses homens, para a igreja, eles são manchas. Para a igreja, em outras traduções, eles são nodas. Eles são não apenas nodas, eles são máculas. E olha como isso é pesado que Pedro está dizendo. Quem já tentou tirar uma noda de uma roupa? É fácil? Sai com facilidade? Não. Assim são aqueles homens. Eles manchavam a igreja, e essa mancha que eles traziam para a igreja não era nada fácil de remover. Não era nada fácil de tirar. Eles maculavam a igreja com seus ensinamentos. Eles manchavam a igreja com seus ensinamentos. Eles traziam noda para a igreja. E como toda mancha não era fácil de ser removida. E olha só, eles tinham prazer nas suas dissimulações. A falsidade, o engano que eles traziam, fazia com que eles se sentissem prazerosos. Eles sentiam prazer em enganar, em mentir, em ensinar aquilo que é falso. É isso que Pedro está dizendo e mais. Eles sentem prazer nas suas dissimulações quando se banqueteiam convosco. Olha só, esse se banqueteiam aqui tem a ver com a ceia do Senhor. Então, em outras palavras, esses homens, eles manchavam a igreja, eles maculavam a igreja, sentiam prazer em ensinar o que era errado, e eles estavam lá, nas reuniões, na ceia do Senhor, porque eles viviam uma vida dupla. E eles estavam na ceia, eles participavam da ceia com eles, mas estavam enganando, sendo dissimulados e manchando a igreja. E Pedro está combatendo esse tipo de pessoa, esse tipo de falso mestre. Pedro está aqui combatendo com muita
firmeza esse tipo de homem, esse tipo de pessoa que estava na igreja. Versículo 14. Tem olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar. Olha o que ele está dizendo. Tem olhos cheios de adultério. A ideia aqui do texto é que são homens que são incapazes de olhar para uma mulher sem ter pensamento sexual com ela. É disso que se trata esse olhos cheios de adultério. São homens que... E eles não poderiam ser diferentes, né? Se eles estavam ensinando que o que importa era a alma e você podia fazer qualquer coisa com o corpo, então eles só poderiam ser assim mesmo. Dissimulados, olhos cheios de adultério, olhava para uma mulher e já desejava ela, pensando como eles poderiam seduzir e dissuadir aquela mulher para elas adulterarem com ele. Esse é o sentido de olhos cheios de adultério. Eram homens que não conseguiam olhar para uma mulher sem ter pensamentos sexuais com ela. Versículo 14. São insaciáveis no pecar. Aqui, não é que eles continuavam pecando e pecando e pecando, mas é que o pecado, ele iria chegar um momento que eles já não sentiriam nem mais prazer naquilo que eles estavam fazendo. O sentido aqui de ser insaciável no pecar é eles não conseguirem ter paz, descansar naquelas coisas erradas que eles estavam fazendo. E quem já fez algo errado por muito tempo, você já sentiu que vai chegar um momento que aquilo ali que você está fazendo de errado não vai te satisfazer mais. Não vai mais trazer uma satisfação. No início talvez fosse uma coisa prazerosa e satisfatória, mas com o passar do tempo, você não mais continuará, não mais se saciará no pecado, não mais descansará, aquilo não te saciará mais. Porque o pecado, ele só satisfaz por um tempo. Depois, vem todo aquele sentimento de culpa, de pesar e de arrependimento, de profundo arrependimento no coração. Então Pedro está aqui dizendo que aqueles homens são desse tipo, insaciáveis no pecar. Enganam, versículo 14 ainda, enganam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância, são malditos. Tem o coração exercitado na ganância. Eles não eram apenas gananciosos. O coração deles estava treinado para a ganância, exercitado, forte naquilo que era ganancioso. Em outras palavras, tudo que eles pensavam, todas as suas ações eram voltadas para a ganância, seja ela de bens materiais ou seja ela para satisfazer os seus desejos carnais. Tem o coração exercitado na ganância. São malditos, ou em algumas traduções, filhos da maldição. Versículo 15. Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Preste atenção. Se você for lá para Números, capítulo 22, que vai falar a respeito de Balaão, a história é o seguinte: um rei chamado Balaque mandou uns servos até Balaão com vamos dizer assim, uns presentes, ouro, prata, dizendo o seguinte: Balaão, vem aqui,
porque eu quero os teus serviços de profeta. Tem um povo aí, chamado Israel, que ele está ganhando todas as batalhas que eles entram. Então eu quero que você venha aqui e amaldiçoe esse povo, porque quando ele for amaldiçoado por ti, aí talvez a gente ganhe essa guerra. E aí ele mandou esses servos até Balaão, e Balaão recebeu eles e disse assim: olha, fique aqui que eu vou consultar a Deus. E aí o que Deus me disser, eu digo para vocês. Os servos ficaram e Deus disse para ele: olha, negativo, o povo lá eu já abençoei. Diga para eles, pode dizer para eles que você não vai. E aí Balaão foi e disse: olha, Deus falou para mim que não era para mim ir com vocês. E eles foram embora. Depois, esse mesmo Balaque enviou uma quantidade maior de presentes. E aí eles voltaram para Balaão, e Balaão disse para eles o seguinte: olha, eu não posso falar nada contrário ou nada diferente daquilo que Deus me disser. Mas fala o seguinte: fica aí que eu vou consultar a Deus. E aí ele consulta Deus, e Deus diz o seguinte para ele: olha, já que o povo veio, vai com ele, mas faz somente o que eu disser. Quando Balaão foi, aí a jumenta que ele estava andando nela, ela para. Começa a se desviar para a direita, para a esquerda, e por último ela encosta no muro e empurra, imprensa o pé de Balaão. Ele com raiva começa a bater na miserável da jumenta. Aí a jumenta vai e diz o seguinte para ele: por que tu está me batendo? Aí ela diz o seguinte: olha, eu não sempre fui, eu alguma vez me comportei assim contigo, eu te carrego desde que tu era criança, eu me comportei alguma vez assim? E ele disse: não. E aí os olhos dele são abertos, e o que é que ele vê? Um anjo com o quê? Com a espada desembainhada. E o anjo diz o seguinte para ele: olha, eu tentei te matar 3 vezes, mas nas 3 vezes a jumenta desviou de mim. Ou seja, ela salvou a tua vida, né? E tu ainda meteu a pena na pobre da miserável da jumenta. Agora preste atenção. Na segunda vez que Balaão consultou Deus, Deus disse assim para ele: olha, vai com o povo. E aí Balaão foi. Então por que o anjo ia matar Balaão se foi Deus que mandou ele ir? A questão é que, olha o que diz aqui no versículo 15. Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, que amou o quê? Amou o prêmio da injustiça. Como Deus conhece o coração, Deus havia dito para ele, para Balaão: olha, vai, mas faz tudo o que eu disser. Porém no coração de Balaão ele estava indo por quê? Por quê? Por causa do dinheiro. É tanto que na primeira vez que o povo veio, ele consultou a Deus e Deus tinha dito: olha, você não vai fazer nada. Quando o povo veio a segunda vez, o que é que ele deveria fazer? Dizer que não ia, porque Deus já tinha visto, já tinha falado. Então por que ele foi dizer: olha, fica aqui que eu vou consultar a Deus de novo? Porque quando ele viu os presentes, na mente e no coração, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, fica aqui, porque como vocês trouxeram mais coisa, deixa eu ver se Deus mudou de ideia. E aí, o que Pedro está dizendo é que Balaão, ao fazer isso, ele amou o prêmio da injustiça. Ele estava disposto a amaldiçoar o povo por causa do dinheiro. Então, na cabeça de Balaão, provavelmente, Deus estava mandando ele ir para quê? Para amaldiçoar o povo. Só que Deus disse: vai e faz tudo o que eu disser. Mas talvez na mente e no coração de Balaão,
Deus tivesse mudado de ideia. Por isso que o anjo vai lá e não deixa ele passar. E se não fosse a pobre da jumenta, ele teria morrido. E aí, como recompensa da jumenta, ele faz o quê? Mete a pena na pobre da jumenta. E aí Deus faz a jumenta falar. Então o que Pedro está dizendo, ele está comparando esses homens a quem? A Balaão. E ele está dizendo que se Balaão amou o dinheiro, o prêmio da injustiça, esses homens também fazem a mesma coisa. Eles não estão aqui ensinando porque eles querem ensinar o que é correto, o caminho correto. Eles estão ensinando porque isso vale o que para eles? Dinheiro. E muitas vezes, quando o assunto é igreja, se você quiser ganhar dinheiro, você tem que ensinar o quê? O que é errado. Se você ensinar o correto, você não consegue ganhar dinheiro com a igreja. Não ganha. Não ganha, simplesmente. Agora, ensine o caminho de Balaão. Viva ou ande pelo caminho de Balaão. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai prosperar. Você vai enricar. Você vai comprar jatinho. Você vai comprar carro importado e ainda vai ser blindado. Você vai ter milhões no banco. Você vai viajar todo ano para o exterior com a sua família. Você vai para a Disney. Você vai para a Inglaterra. Você vai para Portugal. É só ensinar aquilo que é errado. Porque o povo tem uma tendência enorme a seguir aquilo que não é correto. É uma tendência natural do ser humano seguir o errado. Dar ouvidos para aquilo que não é correto. É por isso que tantos falsos profetas e tantos falsos mestres da nossa geração têm obtido êxito. Eles têm construído os verdadeiros impérios milionários, comprado fazendas, comprado mansões, comprado carros de luxo. Eu vi um cara, meu Deus, dizendo o seguinte: o pessoal fica dizendo aí que eu tenho uma BMW, que eu tenho um Porsche. Eu não tenho um Porsche não, eu tenho só uma Ferrari. Só uma Ferrari. Eu vi um cara outro dia chorando porque não tinha dinheiro para pagar a rádio. E chorando lá, pedindo a contribuição dos irmãos. E esse mesmo cara que estava chorando, pedindo os irmãos para contribuir para pagar a rádio, tem 2 carros importados da garagem, vende um e paga. Mas todos esses homens, eles obtêm êxito, ensinando aquilo que é contrário à Escritura. Isso é o que mais nos impressiona. Porque não é só aqui em Pedro. Mas Jesus já havia alertado sobre os falsos mestres. Paulo escreve várias e várias cartas a respeito de falsos ensinos, dos ensinos judaizantes, dos ensinos dos agnósticos, que provavelmente era o mesmo grupo aqui de 1 Pedro. João escreve as suas cartas também nesse mesmo sentido, de pessoas que negavam a divindade de Cristo. E é incrível como a história vem se repetindo, e assim como naquela época homens arrastaram multidões ensinando o que era errado, hoje do mesmo jeito. E a igreja segue, a igreja abraça esses ensinamentos, abraçam esses falsos mestres, como se eles fossem deuses. Quando Pedro está dizendo que essa raça, elas são uma mancha na igreja, elas são uma nódoa,
Minhas palavras, elas são um câncer. Um câncer, ninguém limpa um câncer. Ninguém brinca com um câncer. Ninguém abraça um câncer. O que a gente faz com câncer? O que é? Arranca, extirpa, joga bem longe e faz com que o corpo passe por um tratamento para que não venha mais. Então é isso que Pedro está falando sobre esses falsos mestres. Eles são máculas, eles são manchas, arranca e trata o corpo. E o corpo só pode ser tratado mediante a verdade do Evangelho. É por isso que primeiro Pedro, ele começa com o remédio. Ele começa o capítulo 1 falando do Evangelho, da verdade, que é o tratamento. Agora ele está falando da doença, que são os homens, os falsos mestres, que são dissimulados, que vivem para satisfazer seus desejos, são gananciosos, só estão aqui pelo dinheiro. Essa é a figura que Pedro está pintando a respeito dos falsos mestres. A pergunta que nós poderíamos fazer hoje, agora: existem pessoas assim na igreja? Líderes assim na igreja? Falsos mestres assim na igreja? Sim ou não? Você não precisa citar nomes, mas na sua cabeça, agora, eu queria só que você me dissesse isso. Na sua cabeça agora, quantos nomes aparecem com essas características? Quantos? Pode falar. 3. Quem mais? Na sua mente agora, com essas características que a gente pintou aqui, quantos nomes aparecem? 5. Quantos? Kenneth Hagin, que trouxe toda essa baboseira para cá para o Brasil, trouxe entre aspas, né? Ele foi o pai e alguém foi lá buscar. Se você pensou aí, eu acredito que sim. Desses 5 ou 3 ou mais que vocês pensaram, como estão as igrejas deles? Lotadas, encharcadas de pessoas seguindo o caminho de Balaão, seguindo o caminho da ganância, seguindo o caminho ou o prêmio da injustiça. E qual é o fim dessas pessoas? Qual é o fim? Porque a gente fala muito dos falsos mestres, mas Pedro também está dando um alerta para a igreja. Porque Pedro está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para os falsos mestres, ele está escrevendo para a igreja. Então o alerta é para que a igreja não siga eles. Porque se a igreja seguir os falsos mestres, se a igreja andar por esse caminho, o mesmo fim dos falsos mestres será o fim da igreja. A igreja terá o mesmo fim que esses falsos mestres terão. Porque o prêmio é de quê? É da ganância. Geralmente só vai porque está ganancioso, porque quer ganhar mais. Olha, a promessa da teologia da prosperidade é 1000 vezes melhor do que poupança. Quanto é que rende a poupança? Quanto? Menos do que 1 centavo a poupança rende. Aí o cara vem dizendo: olha, se tu der, o que tu der, tu vai ganhar quantas vezes mais? 10 vezes mais. Meu Deus, isso é maravilhoso. Já achei, é melhor do que investir na bolsa de valores. Já encontrei o lugar para investir meu dinheiro. Onde é? Na igreja. Porque se eu der, Deus vai me dar 10 vezes mais. É muito simples, vou ficar milionário. E é por isso que você encontra pessoas ofertando 1000, não é porque elas são generosas. Elas não ofertam 1000 porque são generosas.
Elas não ofertam 10.000 porque são generosas. Elas ofertam 1.000, 10.000 porque são gananciosas. É só por isso. Lembra do que Jesus falou lá na oferta da viúva pobre? Os ricos lançam daquilo que sobram. Não é diferente. Com toda certeza, ou com quase toda certeza, quem oferta 1.000, oferta 1.000 porque esse 1.000 não vai valer de nada. Não faz falta. Então deixa eu ofertar aqui porque vai que é verdade, né? E aí Deus me restitui 10 vezes mais. Então se for 10 vezes mais, se eu ofertar 1.000, eu ganho quanto? 10.000. Mas vamos continuar aqui. Ainda sobre os falsos mestres, versículo 17. Eles são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Olha o que ele está dizendo. Eles são fontes sem água. O que é a água para nós? A água é vida. Então nesses homens não tem vida. Eles não têm nada para oferecer, absolutamente nada. Aqueles que chegam com sede, tentando saciar a sua sede, e vão em direção a esses homens são fontes sem água, vazias, rotas em algumas traduções. Eles não têm o que oferecer. Eles não têm. Você pode constatar isso. Nessas pessoas que você pensou aí na sua mente, o que esses homens ensinam? O ensinamento deles leva à vida eterna? Ou o ensinamento deles só leva a uma vida confortável aqui na terra? Se o ensinamento deles, as promessas dos seus ensinos, é apenas para uma vida boa aqui na terra, então eles não têm vida. Eles são fontes sem água. Eles são névoas. Sabe o que é que isso significa? Que o ensino deles faz com que a gente fique cego. Você já andou por uma névoa? O que você enxergava? A gente viveu uma experiência dessa quando estava voltando do Piauí, descendo a serra de Tianguá. É Tianguá? É. E aí a gente foi, como a gente estava na parte alta da serra, estava chovendo. Então a gente estava dentro da nuvem, literalmente. E do lado direito, quando a gente desce, é o abismo. É muito alto. E a gente não estava conseguindo enxergar um palmo na frente. Então, eles são névoas porque o ensino deles faz com que aqueles que os seguem fiquem cegos. Não enxerguem. Eles são névoas. Eles cegam. E são névoas levadas por tempestades. Que estão aqui, amanhã estão em outro lugar. Esse é o perfil deles. Porém, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Eles já estão condenados. Versículo 18. Pois preferindo palavras arrogantes, fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Imagine aí como esse ensino seria atrativo. Esse aqui que eles estavam fazendo. O cara vivia uma vida já na libertinagem, imoral. E aí eles conhecem a Jesus e estavam quase saindo dessa vida. Aí vem esses caras dizendo o seguinte: olha, não importa o que vocês fizerem com o corpo, só importa a salvação da alma. Então vocês podem desfrutar aí de uma vida sexual do jeito que vocês quiserem. Como seria atrativo esse ensinamento?
como iria atrair, mas só vai atrair quem? Atrai quem? Só vai atrair aqueles que não têm a verdade do Evangelho como sua base. Só vai iludir aqueles que não têm a sua fé firmada no Evangelho. Quando a nossa fé está firmada em coisas e não no Evangelho, nós somos iludidos por coisas poucas. Nós somos iludidos por coisas dessa terra. Só a esses que eles iludem. Eu ouvi uma ilustração do Paul Washer, ele dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, imagine que o Evangelho seja uma barra de ouro. Imagine que o Evangelho seja uma barra de ouro. E Deus te deu essa barra de ouro. Ela é sua. Ele te ofereceu, Ele te presenteou com essa barra de ouro. E você com essa barra de ouro nas mãos, algo muito valoroso, algo que tem valor inestimável, que nada nessa terra pode valer mais. Você com essa barra de ouro nas mãos, você olha para baixo e diz o seguinte: eu queria esse pá de meia suja. Como é que você quer um pá de meia suja? Você tem uma barra de ouro na mão. Mas eu quero o pá de meia suja. O que Paul Washer estava dizendo é que quando eu troco as verdades do Evangelho, ou a promessa do Evangelho para a vida vindoura, quando eu troco isso pelas coisas dessa terra, é como se eu estivesse trocando uma barra de ouro por um pá de meia sujo. Faz sentido isso? Você trocaria uma barra de ouro por um pá de meia sujo? É claro que não. É óbvio que não. Então por que nós trocamos as promessas espirituais de uma vida eterna com nosso Senhor Jesus? Uma vida plena, uma vida onde não vai mais haver dor, nem choro, nem pranto, onde nós não iremos mais envelhecer, onde não há mais fadiga, onde nosso corpo se tornará incorruptível, onde não tem mais pecado. Como é que nós trocamos essa verdade por as coisas daqui? Não faz sentido isso. Não faz sentido nós procurarmos as coisas dessa terra em detrimento das coisas espirituais. É como trocar uma barra de ouro por uma meia suja. Só se estivéssemos malucos. Então Pedro está falando exatamente dessas coisas, que eles só iludem aqueles que não têm a sua fé firmada, pautada e estruturada no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque quando nós temos a nossa fé firmada nas promessas do Evangelho, nada nessa terra nos atrai. Nada nessa terra pode nos fazer trocar a preciosidade, que é aquilo que Cristo fez por nós na cruz, por qualquer coisa que seja. Nem pelos nossos desejos carnais, nem por muito dinheiro. Nada nessa terra vale o preço daquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. É isso que Pedro está falando aqui. Versículo 19. Prometem-lhe liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção. Pois o homem se torna escravo daquilo por quem é vencido. Lembra que lá atrás ele falou sobre eles estarem presos
e eles seriam destruídos. É isso que Pedro está dizendo. Olha, eles são escravos, porque a avareza deles, a ganância deles, o fato deles viverem em função dos seus prazeres, isso domina eles. Eles foram vencidos pela ganância, eles foram vencidos pelos prazeres. Então, naturalmente, o homem se torna escravo daquilo pelo qual ele é vencido. Eles são dominados e, pior, eles estão apregoando, eles estão oferecendo liberdade. Versículo 19, prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos. Eles estão prometendo uma liberdade, mas eles são escravos dos seus próprios desejos. Como é que alguém que é escravo dos seus próprios desejos podem oferecer liberdade para outros? Não podem. Porque só há liberdade em Cristo Jesus. Só nele, somente nele. Deixa eu explicar uma coisa a respeito da liberdade. Às vezes nós achamos que ser livre é fazer tudo o que a gente quer. Não. A gente só é livre de verdade quando a gente consegue dizer não para aquilo que a gente quer. Porque enquanto a gente não conseguir dizer não para aquilo que a gente quer, então a gente é escravo daquilo. Aquilo nos domina. Então liberdade não é fazer tudo que a gente quer. Mas ser livre de verdade é conseguir dizer não para aquilo que a gente quer, mas é contrário à vontade de Deus. E a gente só consegue dizer não para aquilo que é pecado, mas que a gente deseja muito. A gente só consegue dizer não para essas coisas se Cristo estiver conosco. Caso contrário, não há liberdade. Porque liberdade não é fazer tudo que a gente quer. Liberdade verdadeira é conseguir fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso é liberdade. Versículo 20. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro. Se alguém sai da corrupção desse mundo e depois volta para a corrupção desse mundo, ele vai ser, o estado final dele vai ser pior. E aí ele diz no versículo 21, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhe havia sido dado. Então, se alguém conheceu o Evangelho e deu as costas para ele, saiu desse mundo, mas voltou para esse mundo, melhor fora que nunca tivesse conhecido. E aí ele cita, para finalizar, no versículo 22, um provérbio. Na verdade, ele cita dois provérbios. Ele diz: desse modo, aconteceu-lhe o que diz esse provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal, ou no espojador de lama. Notem duas coisas aqui. Ao citar esses dois provérbios, se você notou, se você foi bem atento, ele cita uma coisa de dentro e uma coisa de fora. Ele diz: o cão voltou ao quê? Ao vômito. O vômito veio da onde? De dentro. A porca voltou à lama. A lama sujou aonde? A parte de fora. Então, o Evangelho, ele limpa o homem por dentro e por fora. Só que, quando o homem volta ao mundo, o estado dele se torna pior do que quando ele veio. Tanto por dentro como por fora.
É isso que Pedro está falando para esses homens aqui. É isso que Pedro está alertando para a igreja. Que se ela se enveredar pelos caminhos desses falsos mestres, elas sairão do caminho reto. E elas serão como esses homens e terão o mesmo fim deles. E serão como o cão que voltou ao vômito e a porca que foi lavada voltou a se envolver na lama. Sabe, meus irmãos, Pedro está alertando aqui aqueles irmãos contra o perigo dos falsos mestres. O mais interessante que Pedro está dizendo eles não têm nada a oferecer. Eles não têm nada a oferecer. Eles são poços, eles são cisternas vazias, eles são fontes sem água. E essa é uma das coisas mais chocantes. Olhando para tudo isso e agora voltando o nosso pensamento para os nossos dias hoje. Os falsos mestres, apesar de que o ensino aqui dos falsos mestres seria um ensino meio diferente do ensinamento dos falsos mestres hoje, eles têm algo em comum. Nem os falsos mestres daquela época, nem os falsos mestres de hoje, eles têm nada para oferecer. A pergunta que a gente poderia fazer se eles não têm nada a oferecer, por que tanta gente segue eles? Sinais. Sinais de duas maneiras. Primeiro, as pessoas são ávidas por milagres. Eu estava assistindo um filme com a Adriana, e nesse filme uma bruxa, ela ressuscitava, entre aspas, uma pessoa. Ela drogou a mulher, e os batimentos cardíacos da mulher, por causa da droga que ela deu, não eram detectados, mesmo que você tentasse, não conseguia. E ela enterrou essa mulher, e aí depois ela disse umas palavras lá, ela tocou na mulher, e a mulher ressuscitou. Aí, o cara que era marido dessa mulher, ou melhor, era namorado dessa mulher, achou que ela fosse uma morta-viva. O que ele fez com ela? Ele matou. Aí ela disse, olha, ela nunca tinha morrido. Você a matou. E ele não quis acreditar. E de fato era assim. Aí ele disse, então por que você faz isso? Por que você engana as pessoas? Aí ela disse, porque o povo gosta de milagres. E é verdade. Então esse é a primeira coisa com relação aos sinais. O povo gosta de sinais, de milagres. A segunda coisa é que é sinal. Mas é sinal de que a volta de Cristo está próxima. Porque ele havia dito isso. Quando aparecer falsos cristos e falsos mestres, é porque está próxima a vinda do Senhor. Então são sinais de duas maneiras. Mas são coisas que a gente deveria pensar mais. Que a gente deveria colocar mais na nossa mente, no nosso coração. As pessoas, elas gostam de seguir o errado. E por mais que você ensine, elas querem continuar. Eu lembrei de um outro filme. Na verdade não era um filme, era uma série. Vocês já assistiram Stranger Things? Já assistiram? Eu aconselho, é meio louco, mas eu aconselho. Na segunda temporada, eles estão tentando mostrar para a mídia o que uma determinada companhia está fazendo. E aí, eles procuram um repórter. E o repórter diz o seguinte, olha, isso aí que vocês estão fazendo não é muito interessante.
Aí eles disseram, por quê? Aí ele disse, porque o povo não gosta da verdade. Então, se você abrir a cortina e mostrar o que tem por trás da cortina, sabe o que é que o povo vai fazer? Ele vai pedir para você fechar a cortina, para ele não ver o que tem de trás. Então o povo não gosta de saber o que é a verdade. A verdade não é atrativa. Por isso, é melhor ser enganado. Eu poderia citar um outro filme aqui. Tudo nessa linha. Eu acho que esse aqui todo mundo assistiu. Matrix. No primeiro filme, um daqueles que já tinha sido despertado do sono, ele pede para voltar. E ele diz o seguinte: como é doce a ignorância. Ele disse, quem dera eu ainda fosse ignorante e não soubesse a realidade. Porque a realidade é feia. A ignorância, ela é atrativa. Então as pessoas seguem porque elas não gostam da verdade. A verdade não atrai. A verdade muitas vezes é feia. Isso nos remete a uma outra situação, a um outro pensamento. Se essas pessoas, elas estão buscando a mentira, por assim dizer, o que nós buscamos? O que nós temos buscado quando procuramos a Deus? Quando nos aproximamos de Deus, quando procuramos conhecê-lo mais, com que propósito a gente faz isso? O que a gente tem buscado? Pense nisso. Nós estamos buscando, estamos nos aproximando de Deus, buscando coisas terrenas. O que a gente busca? O que a gente espera? Preste atenção na pergunta. O que a gente espera achar quando se aproxima de Deus? O que você espera achar quando se aproxima de Deus? Se você espera achar a paz, achar perdão e achar a graça de Deus, uma coisa eu digo para você: é isso que nós temos para oferecer nesse lugar. Mas se você busca coisas materiais, se você busca bens materiais dessa terra, neste lugar você não achará. Porque não é isso que Deus tem para nos oferecer. Ele nos oferece cuidado. Ele nos oferece a sua mão sobre nós. Mas isso não significa que não passaremos por tribulações. Mas Ele nos oferece uma coisa muito melhor do que qualquer coisa dessa terra. Ele nos oferece uma morada na casa dele. E é justamente isso que nós estamos ensinando. E é o que Ele tem para nos oferecer. Amém? E em último lugar, temos que ter cuidado. Muito cuidado. Para não nos enveredarmos nesses caminhos. Eu perguntei uma coisa semana passada e eu quero repeti-la aqui. Nós temos conseguido perceber o falso ensino? Nós temos conseguido perceber quando alguém está ensinando algo que não é próprio da Escritura Sagrada? Ou nós temos engolido tudo como sendo de Deus? Eu disse isso para uma pessoa recentemente. Eu me preocupo muito quando alguém visita 2, 3 igrejas que a gente percebe que são totalmente opostas, e você pergunta
que você viu diferente? Ele disse: eu não vi nada diferente. Isso me preocupa. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ele está dizendo que existem os falsos. Se existem os falsos, existem também os verdadeiros. Nós só precisamos ter cuidado para não nos enveredarmos pelo caminho falso e buscarmos o caminho verdadeiro, que é o caminho do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor em Cristo nos abençoe.